Para quem tem ouvidos para ouvir, o Senhor tem assumido por soberania todos os reinos do mundo, desde Nabucodonosor. Aos olhos dos que não veem, porque não abraçam o amor da verdade para se salvarem, são 4 domínios mundiais, até que a pedra lançada sem mãos desça à terra. Daniel 2, 37 a 41. Ferro com barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-á com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel 2, 42 a 45. Prostrado aos teus pés. Então o rei Nabucodonosor, cujo sentido do nome é Nebo protege o teu servo, caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, cujo nome significa Deus é juiz, ou juízo de Deus, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, governo de Deus estendido às terras mais distantes. Mas Daniel estava às portas do rei, ou seja, junto ao rei. E o que si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. O homem chamado Nebo protege o teu servo. Este caiu sobre o seu rosto diante do homem chamado Deus é juiz, o juízo de Deus, e adorou por causa do juízo de Deus, e o confessou e o declarou, Deus dos deuses, Senhor dos reis, e o revelador dos segredos. E em Daniel cumpriu-se a palavra que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, disse às igrejas: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Mas Deus chamou a Nabucodonosor de meu servo, que, depois da manifestação da sua humildade, achou lugar de escrita no cânon sagrado. Daniel capítulo 4, em mensagem dirigida a todo o mundo, em qualquer tempo. Daniel 2, 46 a 49,
Apocalipse 3, 9. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. Côvado fica entre 44 e 51 centímetros, 2 palmos. A sua largura é de 6 côvados. E levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos e governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Deus tivera dito desde o Sinai, não somente para Israel: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Até ali, o poder de Deus era crido para Nabucodonosor sobre os seres criados, mas ainda não tinha sido glorificado como o Deus maior que o fogo, Deus fogo consumidor. Deuteronômio 5, 8 a 10. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, postrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Maravilhosos motivos para o salmista e todas as nações louvarem ao Senhor, dizendo: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 150. Prontos acusadores. Por isso, no mesmo instante chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina,
da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente.